E vem conferir a crítica do anime Takopi no Genzai. E eu assisti um anime chamado Takopi no Genzai, que também é baseado num mangá que já está completo. Bom, pra quem não sabe, esse é um anime da temporada de julho desse ano. E eu sei que parece ser estranho, porque normalmente eu faço muitas críticas de anime quando acabam o anime da temporada. Mas pra quem não sabe, Takopi no Genzai tem apenas 6 episódios e ele já está completo, acabou no último fim de semana. E bom, ele conta a história de um alienígena que encontra uma menininha que sofre bullying na sua escola e ele resolve que ele vai tentar salvar ela. Eu achei esse anime simplesmente maravilhoso. Um dos melhores animes que eu assisti em 2025 até agora. Mas, eu já aviso, ele não é um anime fácil. Apesar de ter só 6 episódios, por exemplo, maratonar ele pode ser muito torturoso, porque os assuntos que ele toca, como ele toca e como ele não tem medo de mostrar como tudo que está acontecendo ali é grave, como tudo aquilo é pesado, é um anime que ele é pesado como um todo para se consumir, com narrativas muito pesadas realmente. Mas mesmo assim, eu acho que é um anime muito importante. Eu acho que sempre é bom, todo tipo de anime, todo tipo de livro, arte, tudo é arte. Mas eu acredito que quando a arte, uma das importâncias dela é incomodar. É você assistir um filme, assistir uma série, ver um quadro, não importa, você vai assistir, ele vai te gerar sensações diferentes. E por isso que eu falo que quando ele te incomoda, você acaba refletindo e pensando naquilo. E Takopi no Genzai, pra mim, ele é exatamente isso. Ele é aquele anime que você vai terminar e não vai pensar como a vida é boa, como a vida é incrível. Não, na verdade você vai refletir sobre várias coisas. Mas eu acho que essa era a função dele. Essa era a função que o anime tinha para poder te tirar da sua zona de conforto. E pra mim ele tá certo. Porque esse é um anime que vai ficar na minha cabeça, pelo menos por muito tempo. Pela forma como eu vou pensar nele, pensar nos personagens, pensar em como eles discutiram alguns assuntos. E isso realmente é o que importa pra mim aqui. Como o anime conseguiu me incomodar, como ele conseguiu me fazer refletir e como ele fez eu ficar pensando sobre ele. De novo, não foi uma experiência fácil. Foram 6 episódios que você assiste e você fica angustiado ao longo dos 6 episódios, com medo que pode acontecer com qualquer personagem ali. Mas mesmo assim, é o que eu falei, pra mim, ele consegue chegar num ponto que a arte deveria chegar, que é de incomodar, que é de refletir. E é isso que ele faz aqui. Porque quando você pensa nesse anime, o alienígena, que é o Takopi, ele tem uma função importantíssima da história. A história só existe por causa dele, tem uma virada importante por causa dele. Mas eu acredito que um dos motivos do autor escrever essa história, pensando no Takopi como um alienígena, como ele foi pensado, foi realmente para tentar dar uma amenizada no que ele apresenta aqui. Porque se parar pra pensar, a história que foi feita aqui poderia ser contada de outras maneiras, sem o Takopi. O negócio do Takopi nessa história é que ele dá uma boa amenizada no que acontece ali, pelo seu jeito fofo, pela arte que deram pra ele, faz com que ele seja um personagem muito mais carismático e envolvente, que acaba tirando um pouco aquele peso dramático forte. Sem ele, esse anime seria não um desastre de anime, mas seria um choro todo episódio, porque é muito pesado o que acontece ali, principalmente quando envolve cachorro, quando envolve a vida das pessoas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante. Como o anime, desde o primeiro episódio, ele consegue te convencer. Como desde o primeiro episódio, ele consegue te cativar e conquistar em todos os sentidos. Pelos personagens, pela história que é contada e também pela excelente parte técnica. A trilha sonora desse anime é maravilhosa e a animação é espetacular, que só vai evoluindo ao longo dos episódios. No detalhamento na rosto do personagem, que vai dando muito detalhe pro sombreado em volta do rosto, que mostra um cansaço, um desânimo e um desequilíbrio, ao mesmo tempo que você usa muito o preto para destacar a depressão, destacar a possível morte que vai acontecer. A outra personagem que faz bullying, você vê um olhar meio amarelo de gato. Ao mesmo tempo, quando ela tá na casa dela, você vê que usa muito preto pra isso, e as cores são muito importantes aqui, porque os personagens têm muitos, por serem crianças, estarem sofrendo um momento muito difícil da vida, cada um pelo seu respectivo motivo, você consegue sentir que a animação é mais forte quando eles estão felizes e mais triste quando eles estão mais escura, com cores mais fortes para quando eles estão tristes. Essa mudança de cor ajuda muito a contar a história, inclusive traços perfeitos para você sentir de novo o peso de cada cena, o peso de um soco, o peso de um abraço,
ou o peso de um beijo. Tudo você sente aqui por causa que o anime consegue tirar isso. O anime consegue te mostrar isso. E desde o primeiro episódio, você sente perfeitamente tudo que ele tem que apresentar. Quando a obra vai evoluindo, quando ela vai realmente trazendo novos elementos, ele não se perde. A história é muito bem conduzida, ela é muito bem pensada a ponto de fazer com que tudo que aparece narrativamente tenha um sentido. E mais do que isso, ele consegue tirar as conveniências de roteiro, que são as coisas felizes que o Takopi traz, que poderia virar uma facilitação que estragasse muita coisa ali. Mas não, eles conseguem até isso trabalhar muito bem. Gosto muito da protagonista, gosto muito dos personagens secundários, gosto muito de como a história vai sendo conduzida. Eu amo a mensagem que eles apresentam aqui, que de novo é forte, é pesada, você não sabe muito bem, nem tudo é muito bem fácil de você absorver de uma vez, mas eu gosto de anime que é assim. Eu gosto de anime que ele sabe o que ele quer, como ele quer apresentar, ele não tem medo de ser agressivo, e muitos animes nos últimos anos estão fazendo isso, de tentar sair um pouco da caixinha, sair do tradicional, sair do padrão e trazer coisas novas. A animação ajuda muito, a história ajuda muito, os personagens ajudam muito, e a tensão ajuda muito, porque esse anime vai fazer você chorar, torcer por um personagem, torcer por outro, e entender perfeitamente. E a mensagem final é muito bonita, que é: aguente o máximo que você conseguir, porque você sabe que em algum momento você vai crescer, e você vai ver que a sua luta valeu a pena. Que mensagem bonita, que mensagem forte e que mensagem emocionante para um anime que consegue em 6 episódios contar uma narrativa tão fechada, mas tão incrível, que vai falar muito bem com a geração de hoje, que realmente sofre às vezes em silêncio, sofre sem conseguir conversar, que deveria conversar com as pessoas e que não sabe onde tem espaço para isso. Esse anime fala sobre isso, a importância de você não desistir, a importância de você buscar ajuda, a importância de você tentar ser melhor do que os outros. Tudo isso é muito bem apresentado, até com algumas viradas que tem ao longo da ópera de: a gente não conhece a vida de ninguém. Ninguém merece fazer bullying com ninguém, ninguém tá certo por isso, mas a gente não conhece a vida dos outros. E quando a gente conhece a vida de todo mundo, você vê que até quem parece que é perfeito, na verdade sofre muito. Que anime perfeito, que anime maravilhoso, que é exatamente o que eu gosto num tipo de obra, que é uma parte técnica excelente, que vai encher os olhos pela animação, pela diferença de estética que eles usam de animação ao longo da obra, pela ótima trilha sonora que dá um clima pesado, mas ao mesmo tempo consegue te trazer boas recordações, bons momentos, ainda mais com a música que toca no final. Você tem ainda uma ótima história que consegue, além de apresentar bons personagens, uma boa narrativa envolvendo ficção científica, ele ainda consegue trazer uma excelente mensagem que eu acho que funciona perfeitamente para qualquer geração que sofre em silêncio, qualquer geração que não sabe para onde sair, para qualquer pessoa que vai passar o dia pensando: eu não sei se eu quero estar aqui amanhã. Excelente. Para mim é um anime maravilhoso e perfeito, que todo mundo deveria dar uma chance, mas de novo, não pense em maratonar e assista quando você estiver num dia bom. Se estiver num dia ruim, esse anime no começo até quase o final, ele vai te derrubar. Então vai assistindo aos poucos, vai assistindo um dia que você está bem, que você vai entender a magia dele. Concluindo, Takopi no Genzai é um dos melhores animes que eu assisti esse ano, pela forma como ele consegue trabalhar a parte técnica e pela parte como ele consegue trazer uma narrativa boa, envolvente, pesada, mas mesmo assim muito atual. E por isso que eu fecho Takopi no Genzai com uma nota 10 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Takopi no Genzai? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.